Você se posiciona do jeito que você quiser, que você se sinta à vontade, certo? O que você sabe sobre psicanálise? Como foi que você chegou até aqui? Por que você buscou um psicanalista? Porque tem uma das coisas que eu sinto que tem dentro de mim, mas não sei explicar direito. É como se eu quisesse repreender aquilo que eu não me sinto bem. E eu ouvi falar que aquilo que foi respondido, o local se chama inconsciente, onde tem muitos pensamentos, atos, sentimentos recalcados, se você chama de recalque. E o superego, onde tem os valores morais, e que quando eu faço, eu penso em algo errado, que me faz me sentir bem, eu sinto culpa também, porque aquilo que é a minha cultura é visto como imoralmente, que é algo imoral, visto pela minha cultura e pela sociedade toda. E aí eu sinto esse desejo, mas que eu não sinto que eu posso expor isso de uma forma que eu me sinto confortável. E aí eu vim aqui para meio que libertar isso de mim, para que eu consiga ter um equilíbrio nos meus sentimentos, deixar um pouco o id falar mais um pouco, soltar o superego, tirar o superego de mim um pouco enquanto eu estou na sessão, não sentir culpa do que eu estou pensando, ou sentindo ou falando. E é isso. Você sabe que, não sei se você sabe, mas você está demonstrando um certo conhecimento sobre a psicanálise, né, que foi justamente o que me trouxe aqui, né? E eu vou cortar Freud tudo. chama a atenção para que o que a gente imagina que é o inconsciente, na verdade é o consciente, né, que a gente tem acesso. O inconsciente é algo que a gente não vai ter acesso. Então a sua intenção é essa, buscar acesso a esse inconsciente, né? E nós temos algumas formas aqui. Você pode contar algum sonho, né? Ou a gente pode testar a hipnose, o que você quer, né? Para a gente começar. Eu gostaria de testar a hipnose porque também tem esse lance de sonhos. E aí tem muitos sonhos em que eu não consigo lembrar. Eu acho que a hipnose pode conseguir me ajudar com isso. Mas antes da gente falar sobre o meu sonho durante a hipnose, eu gostaria de falar sobre o que tem mexido comigo ontem de manhã. Porque ontem de manhã eu acordei e aí eu fui falar com a minha mãe, a minha primeiramente, e ela mandou de volta uma segunda conselheira. Eu nunca entendi o porquê. Ela sempre foi assim, desde que eu era criança. E além disso, ela me controla muito. Eu sinto que ela me controla de uma forma que eu não sei explicar. Mas é como se beliscasse bastante ao ponto de me prender e eu não consegui fazer o que eu quero. Porque. Olha, peruca caindo, lhe ajudar. Você gosta de se sentir, você se sente bem assim? Se apresentando dessa forma, é assim que você se vê? Bom,
se expressa. Essa aqui sumiu. Eu sou roqueiro demais. O meu filho tá atacando. Ai, pô. O meu filho tá todo igual hoje. Não tem essa de moral. Já temos um corte. Isso eu me sinto bem reconhecendo dessa maneira. Entendo. É muito bom. Sim, mas voltando, é como se ela dedicasse bastante com as suas garras, ganchos, e querendo puxar o tempo todo, que eu não consigo fazer minhas coisas por conta disso. Você está descrevendo da sua mãe é o que Freud chama de castração. Ela está, né, ali, castração, quando Freud coloca a libido e todo o ato sexual em si, ele não está falando do ato sexual em si. Ele está dizendo que a libido é o impulso que faz com que a pessoa, né, busque, dependendo do que seja. Né? A busca da pessoa está com base na libido. E o que você está descrevendo é uma castração, né? Você está se sentindo tolhido nas suas escolhas pela sua mãe, é isso? Sim. Mas, se for para, apesar de eu falar tudo isso para você, pro Senhor, em todo o respeito, Senhor da com todo respeito, vai. Tá. Com todo Verdade. Com todo respeito, sim, eu não consigo saber o que nela de fato me incomodou. Eu descobri que nos sonhos o id se apresenta muito enquanto o ego dorme. No super-ego é meio que, como eu disse, a moral, aonde ele tenta distorcer as coisas do sonho. Enquanto o id tenta me mostrar o que aquilo no meu super-ego, a moral, me faz sentir culpa de sentir. E se não fosse o super-ego, distorcer tudo e o id fazer tudo aquilo que eu tenho repreendido bastante tempo, deixa eu aplicar, carinho. Sim. Aí eu poderia não conseguir viver por causa da minha culpa, do meu ressentimento por estar sonhando aqui. Aí super-ego me deixa eu conseguir viver. Você sabe que o Freud, ele tem a primeira tópica, ele fala sobre inconsciente, pré-consciente e consciente. E Freud vai mudar para a segunda tópica justamente porque ele vê que o inconsciente e o pré-consciente, né, eles meio que não são algo totalmente dissociados um do outro. E quando ele fala em id e superego e ego, é justamente porque o id e o superego, de certa forma, eles estão se entrelaçando ali em vários pontos. Cada um, o id é realmente toda a sua dimensão do real. A realidade, tudo que você viu, está no id. Né? E você tem o recalque, né? E esse recalque é justamente o que segura, é a barreira que faz com que determinadas coisas não saiam do seu id, né? Poderíamos associar ao inconsciente, mas não é uma associação precisa, né? Porque o próprio Freud vai
você muda um pouco de assunto e tudo. E isso é o seu recalque trabalhando para esconder o que está lá guardado no ID e que o superego não quer que passe para o ego, né? Não quer que se apresente. Né? Você se sente uma pessoa confortável com determinadas coisas que a sua mente traz, isso incomoda na sua vida, né? Porque se incomoda é um sintoma de neurose. Se você não está conseguindo viver com os seus problemas assim, né, que estão guardados no seu id, né, que estão passando ali pelo superego, é uma característica de neurose. Esse psicanalista, ele já joga, né? Você é neurótico. Basicamente, a nossa vida é feita de traumas. Sim. É o trauma que funda a vida psíquica. Essa questão da castração, né? A gente vive desde que a gente nasce. Desde que você é criança, você é castrado o tempo inteiro. As pessoas à sua volta estão sempre fazendo com que a sua libido, né, se controle ali, porque não são atitudes plausíveis com a sociedade humana. Eu queria voltar um pouco para a sua relação com a sua mãe. Freud fala sobre o Édipo, né? Se você conhece a história do Édipo na mitologia grega, né? Ele nasce, os nobres, né, gregos, quando nasciam, eles tinham que passar por um oráculo, né? E o oráculo, né, diz ao pai de Édipo que ele iria, né, se apaixonar pela mãe e iria matar o pai, né? Uhum. Isso tem toda uma consequência. Então, eu queria saber o que é que você sente assim com a sua mãe em relação à sua mãe, em relação a você poderia descrever um pouco melhor para a gente se situar aqui um pouco? Assim, como eu já disse, eu não acho que eu me incomodo dessa atitude dela, porque faz muita coisa comigo, em base, né, de trazer comida para casa, trazer comida para casa, cuidar da casa, essas coisas que todo mundo faz para se manter vivo dentro da casa. Apesar de eu não ter tanto tato com ela e carinho com ela, que ela é comigo, eu acho que isso assim não me deu. Você sabe que essa falta de tato que você descreve pode ser um sintoma de algo, né? O que é o sintoma para Freud? Freud explica que o sintoma é justamente quando você recalca determinadas coisas que vieram na sua vida, você vai, determinadas realidades que você viveu, você vai traduzir isso em algum sintoma. Você não acha que isso é um sintoma? Eu não sei. Você acha que isso é um recado que eu não sabia? De certeza? Você está usando um jogo de palavras que Freud chama descreve como xiste. Né? Você está me perguntando, né? E você não está errado, mas você está fazendo, de certa forma, que Freud também descreve como deslocamento. Né? Você quer tentar uma abordagem melhor, como a hipnose? Está preparado? Estou preparado. Esse faz. Esse é um. Eu vou hipnotizar você agora. Você quer se recompor? Ajuda. Sim, eu falo. Vou colocar a sua versão, a sua melhor versão. Obrigado.
resolver alguns problemas. Eu vou tentar fazer isso com você. Você vai me dizer o que é que está acontecendo com você, o que é que você está sentindo e se está fazendo alguma diferença, certo? Sim. Pronto. Você vai olhar bem no centro desse olho agora e ele vai começar a balançar. Eu quero que você preste atenção nele. E eu vou contar até 3 e você vai dormir. E depois você vai me contar tudo que você está guardando dentro do seu livro. Certo? 1, 2, 3. E morreu. Você só precisa dormir, não precisa. Morrer. Não Até. Entra sem gama. Você não precisa perceber. Você está me ouvindo? Qual é o seu nome? Ó, tu faz. Você tem certeza dos seus pecados? E essa hipnose está funcionando mesmo? Então eu vou fazer mais algumas perguntas aqui para você. O que foi que você comeu de café da manhã, na manhã de 1º de abril de 1500? Você lembra? Não é porque eu fico no mundial. Você lembra? Tá cheio. Eu estava no banheiro cantando. E a minha voz estava muito feia. Meu Deus. Eu saí do banheiro e só fui dormir. O que você mais lembra do ano de 1500? Não entendi, por favor. O que você mais lembra do ano de 1500? Então estamos vendo que a hipnose não funcionou, certo? Nossa. Freud já tinha testado isso. E ele viu que a hipnose não estava funcionando. Porque mesmo depois da pessoa hipnotizada que trazia essas coisas do inconsciente, logo depois a paciente, pouco tempo depois, os pacientes iam voltar com todos os sintomas ali, né? E o sintoma é justamente isso, é uma forma, é um grito do inconsciente em relação a algo que está incomodando, né, o corpo. Você quer dizer mais alguma coisa? Freud também fala da transferência, né, positiva. O que é que você está achando da minha atuação como psicanalista? Você está se sentindo bem? Você está se sentindo disposto a colaborar? Você está conseguindo realizar essa transferência? Eu estou bastante. Eu sou isso que eu análise. Podemos falar do meu sonho? Podemos. O que é que você tem para dizer com o seu sonho? Eu vou tentar interpretar ele aqui da melhor forma possível. Você sabia que o sonho ele traz coisas do vídeo, né? Ali que às vezes a gente quer disfarçar, mas quando você começar a contar o seu sonho, você vai ter alguns atos falhos. Eu vou prestar atenção nos seus atos falhos que eu quero trazer no seu inconsciente para que você se sinta à vontade para ressignificar tudo isso que está me incomodando, que trouxe você até aqui, certo? Beleza. Eu vou falar sobre o que eu lembro do meu sonho. A primeira coisa é que eu estava no deserto já com campos. E de repente eu vejo a minha avó em cima do carro. Ela veio até mim e disse: o que é morte?
vamos ter que sair um pouco da psicanálise freudiana e vamos entrar um pouco na psicanálise de Lacan. Lacan pega os princípios de Ferdinand de Saussure, né? E da questão do signo, significado e significante. E Lacan vai dizer que o máximo que a gente consegue fazer é apresentar significantes que evocarão significantes, né, da outra pessoa. E a minha intenção aqui é tentar entender o que é que cada signo desse que você deu pode realmente significar. Você falou do deserto, por exemplo. O deserto pode ser um signo, né, que remete ao significado da falta de alguma coisa, falta de água. Como é que o caranguejo foi parar no deserto? Como é que, né, o que é essa chave de gelo? Você poderia explicar? Bom, eu acho que se tu fala de alguma coisa, eu também não sei explicar. Esse caranguejo tem duas pinças em cada lado, né? Então, como é que eu poderia trazer esse significado dessa pinça, como eu disse, sobre o fato da minha mãe controlar e o deserto. Eu tenho assim, sentido o fato de algo que eu não consigo compreender. E sobre a minha avó, o Senhor disse para ele, a chave de gelo, vovô, que era caranguejo, virou meu avô. Tem algum significado? Algum complexidade? É água sexual? Eu até poderia tentar explicar, mas possivelmente eu vou estar explicando a minha interpretação. E eu quero que você explique para você mesmo o que isso significa. Entende? A psicanálise, ela visa essa cura pela palavra, justamente isso. Você vai evocar, né, e novamente eu saio de Freud e volto para Lacan. Você vai evocar, né, Lacan acompanhando Freud, né, mas ele vai trazer um pouco, né, disso melhor. Você vai evocar o seu significante e você vai ressignificar isso dentro da sua mente. Eu estou aqui como um guia para lhe ajudar, para ver, para procurar os seus atos falhos, para procurar, né, o trauma, para procurar, né, o xiste que você está usando, né, como é que você está fazendo para condensar essas coisas que Freud fala muito bem da questão da condensação. O que o seu sonho quer dizer? Quando você vê o seu avô se transformando num caranguejo, é o que Freud chama de condensação. Você está condensando diversas coisas diferentes, né, no seu sonho, né, que está trazendo o seu inconsciente. Então a pergunta não é o que eu acho, a pergunta é o que você acha. Eu não sei. Para mim ele é só o Senhor que me dá. E minha avó sempre me dá esse desse papel. Talvez o fato dela ter dito o que é mole, não penetra no espelho, ela tentando me dar um conselho que eu não entendi. Rapaz, isso é muito bom. Você está vendo como